Bom, tava me preparando aqui para ir para autoescola e tô fazendo agora um vídeo improvisado com vocês porque surgiu uma pergunta muito interessante no canal. Mas é uma pergunta muito corriqueira que todo mundo faz, né? Principalmente quando tá iniciando. Que é o seguinte, essa aqui, ó. O Guerreiro perguntou, pediu, né, para fazer um vídeo de como estudar, né? Em forma de pergunta aí. Mas vamos embora falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto. Questão de estudos e organização. Bom, eu não sou nenhum professor, nenhum guru, apesar de que muitos de vocês me chamam de professor, enfim, talvez pelas correções de redação, pelos materiais que eu trago para vocês. Eu só trago a experiência aí de 6 anos de estudo e muito tempo focado aí para concurso, né? E bons resultados. Inclusive, falando de resultados, né? É engraçado, né? Como algumas pessoas chegam perguntando: "Ei, tuas aulas são muito boas, tal, teu conteúdo é interessante, tua didática é muito boa, tu é formado em letras?" Aí eu falo: não sou formado em letra, não, eu só cursei até metade do curso de engenharia civil, passei nos concursos agora, mas não sou formado em letras, não, né? É questão de redação. Aí a galera vai e, às vezes, por exemplo, eu ia corrigir o texto contigo, mas tem um professor ali e tal, eu vou corrigir com ele, qualquer coisa eu falo contigo. Beleza. Aí na maioria dos casos o cara sempre vem procurar: ei, me manda aí teu contato e tal, pra eu fazer uma correção de redação contigo. É assim, né? Infelizmente é assim. Porque geralmente a galera não confia no trabalho da pessoa de primeiro, mas tudo bem, é assim mesmo. Eu tô aqui pra falar com vocês. Eu prefiro, ao invés de falar como um professor, como um mestre, que eu não sou mestre de porra nenhuma, falar como um concurseiro, né? Um concurseiro. Eu prefiro trazer resultados do que ter diplomas e não ter resultado de porra nenhuma. Basicamente isso. Vamos lá trocar ideia sobre como estudar. Basicamente é aquela coisa, né? Clichê. Senta a bunda na cadeira e estuda. Mas vai ser assim, de fato, pra todo mundo? Sempre é assim? Não. Porque algumas pessoas, quando vão iniciar sua trajetória no mundo dos estudos, têm alguns problemas que são normais. E às vezes a pessoa até pensa: eu sou fraco, eu não presto para estudar, não vou aprender porra nenhuma na minha vida. Não é necessariamente assim que as coisas acontecem. Por quê? Primeira situação que acontece aí. O cara vai iniciar os estudos, aí ele quer iniciar estudando 10 horas por dia. Acha que para passar no concurso precisa estudar 10 horas por dia. Primeiro, você é um ser humano, você não é um robô. Segundo, você tem que entender o seu tempo de aprendizado, você tem que entender a quantidade de horas que você consegue estudar bem, sem cansar, estudar com o máximo de desempenho que você pode. Terceiro, não se compare com os outros, porque quando você se compara com outra pessoa, você vai querer ter o desempenho daquela outra pessoa, mas vai que aquela pessoa, tem uma didática melhor uma forma melhor de aprender, é mais autodidata do que você. Dois, tem o QI melhor. Everton, QI é interessante? Sim, QI é importante. QI é a situação do que? Do quociente de inteligência, é importante. Terceiro, estudou bem, tem uma melhor base e aprende melhor tais matérias do que você. Tem uma memória de assim, assim, assado, questão genética, às vezes o cara aprende melhor só lendo e você não, você precisa visualizar. Então, a comparação é a pior coisa quando você vai iniciar no mundo dos estudos. Primeiro, e talvez o mais importante, vai iniciar, quer saber como estudar? Basicamente você tem que entender o que você assimila melhor. Se você vai estudar uma disciplina como redação e você consegue estudar só lendo outras redações ali, notas máximas das bancas que você pretende fazer, você consegue entender e vai desenrolando a redação, beleza, isso aí é uma taxa pequena da população. Eu admito que eu aprendo muito dessa forma e aprendi muito dessa forma. No entanto, não necessariamente eu venha a sempre conseguir aprender dessa forma também, e todos vão aprender assim. Eu acho que é menos de 10% da população. Não estou me colocando num pedestal aqui diferente. Eu só estou dizendo que minha forma de aprender é uma, talvez a sua seja outra. Talvez você aprenda muito melhor só fazendo redação, e com o tema você vai aprendendo. Só com uma correçãozinha ou outra você vai desenrolando. Ou então, você é o cara que sim, a maioria das pessoas se encaixam nesse modo de aprendizado. Por conta de quê? Porque as pessoas são burras hoje? Não. É porque o ensino básico do Brasil não é lá essas coisas. Então você não aprende a ser o quê? Autodidata. E quando você não é autodidata, aquele cara que aprende sozinho, sem ajuda de ninguém, ele precisa de videoaula. Todo mundo pode ser autodidata. O problema é que o ensino, a educação basilar do Brasil hoje não ensina isso pra gente. Você que foi formado aí no ensino médio, sabe que pouca coisa aprendeu. E você só vai aprender quando tiver realmente aprendendo a aprender, que é isso que importa. Primeiro, essa é uma questão muito importante. As pessoas falam: não tem essa não, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é bem assim não, meu irmão. Também não é bem assim. A verdade é essa. Quando você aprende a aprender, você está aprendendo o seu jeito de aprender cada coisa. Se você sabe que seu concurso tem português, matemática, raciocínio lógico, né? Informática, vai ter redação, vai ter direito penal, direito processual penal. Você sabe que cada uma dessas disciplinas você aprende de forma diferente. Isso é o padrão. Você não aprende todas as disciplinas da mesma forma. Não necessariamente você vai aprender direito estudando da mesma forma que você estuda e aprende raciocínio lógico matemática.
estudando da mesma forma que você estuda e aprende português ou redação. Às vezes é diferente. Pronto, essa galerinha que fala, eu sou do time videoaula, sou do time PDF. PDF, videoaula, só presta o curso do DSO, só presta o curso do GRAM, só presta o EBN, só presta não sei o que. Meu amigo, inclusive tô aqui com a camisa do EBN, ó, mando do EBN. Meu amigo, é o seguinte, o que presta é você, é aquele material que te faz aprender. Não é professor A, professor B, professor C, professor D. Fodam-se essas ideologias de que eu preciso de tal professor. Todo mundo fala bem de tal professor, então eu vou começar por ele. Não, eu sugiro de coração aqui para você que vai iniciar a estudar agora. Todo professor no YouTube, ele tem, independente do qual seja. Se não tiver, ele não é um bom professor. Você já começa por aí. Todo professor ele tem um canalzinho ou tem um material gratuito. Uma livezinha na plataforma que ele dá aula gratuita para você entender como funciona a metodologia dele. Certo? Inclusive é isso que eu faço nos materiais de redação. Tem aula gratuita aqui, tem aula gratuita minha de RLM, tem aula, muito estude comigo aí gratuita aqui no meu YouTube. Eu faço esse tipo de coisa e todo professor que se preze faz. E eu faço justamente olhando os melhores fazer. Por quê? Os professores, eles deixam as aulas justamente para você ver a metodologia dele. Caso você queira aprender com um professor de determinada disciplina, você assiste. É a recomendação que eu faço. Vai começar a estudar agora, não compra material ainda. Olha direitinho o que é que você tem, as disciplinas que você tem disponíveis aí, as formas de estudo que você tem disponíveis aí na tua mão. Caso você estude com um determinado professor e gostou, caramba, gostei muito da didática dele. Isso eu estudava sozinho e não entendia. Eu tentava estudar e não entendia porra nenhuma. Com ele eu tô entendendo tudo, tô fazendo as questões, principalmente isso. Faça as questões depois de ver a aula, sozinho, sem a ajuda de consulta, para você ver se você tá entendendo. Bom, isso é um bom parâmetro para você ver se determinado professor é bom. E não é porque um professor, todo mundo fala mal de um professor, que ele vai ser um professor ruim. Não, às vezes a galera fala mal porque a galera não se adaptou a esse professor. Mas você pode se adaptar, cada um tem sua peculiaridade. Então hoje em dia é muito melhor, por exemplo, se 80% dos professores do Gran Cursos, você gostou das aulas dele, show de bola. É uma boa pedida para você adquirir o Gran Curso. Ou então estratégia, gostei muito dos professores do estratégia. Se tiver no seu orçamento, é uma boa você pegar o material do estratégia. E o mais importante não é só material, porque, velho, comprar material todo mundo compra. Se fosse assim, velho, se todo mundo comprasse material, passasse no concurso que quer, não ia ter como passar, não ia, era impossível, porque mais pessoas compram material, muito mais, inclusive, do que vagas tem no concurso. No entanto, aquele que estuda de forma mais sábia e pertinente, ele vai chegar mais longe na preparação dele, ele vai conseguir adaptar melhor os estudos dele. Inclusive eu passei para PMPB e para PMPE praticamente sem comprar material de cursinho no geral. Os materiais que eu comprava eram os simulados do EBN, inclusive eu mesmo montava meus materiais quando eu comecei a montar certos tipos de materiais e fui mostrando para os meus amigos. Eu mesmo fazia simulados, montava simulados e a galera gostava. Inclusive montei 2 gratuitos para PMPE, a galera gostou demais e foi no nível padrão, parâmetro da prova, porque eu gosto muito de estatística, foi uma das disciplinas mais boas que eu tive no meu curso de engenharia civil. Estatística e probabilidade é uma disciplina só. Cara, 6 meses estudando aquilo eu gostei bastante. E estatística me faz calcular e imaginar formas de ver os parâmetros que tem. Por exemplo, o ILCP cobra isso com mais incidência. Então eu vou fazer um simulado pertinente em cima do concurso do ILCP. Tem nível de concurso de nível médio, então eu vou olhar todos os concursos de nível médio e vou ver que o ILCP cobra mais isso. Aí eu monto um simulado em cima disso com pertinência e probabilidade, por isso que dá muito certo. Correção de redação, mesma coisa. Tal banca se comporta dessa forma, tal banca se comporta dessa forma, corretor se comporta dessa forma. Por que eu acertei tanta nota de redação pós-PMPE? Porque quando eu vi o resultado do CBM, eu identifiquei um padrão de correção dos corretores. É isso que você tem que identificar no seu estudo. Eu identifiquei esse padrão de correções do CBMPE e joguei para as minhas correções que eu estava fazendo da galera que fez a redação da PMPE e estava mandando os rascunhos. Por isso que eu acertei praticamente 70, 80% das notas da galera, né? Porque também tinham aquelas pessoas que mandavam a redação e não necessariamente mandavam ela como realmente tinha sido na folha definitiva. Mandavam um rascunho ok, mas na folha definitiva tinham feito alguns problemas. Mas enfim, vamos falar sobre isso agora. O importante é que você redirecione essa questão de que eu tenho que analisar o que está dando certo para mim e aplicar nos meus estudos, em cima das disciplinas. Português é aquela coisa, geralmente você vai aprender mais por vídeo aula e depois que você vai desenrolar com questões. Português é chato. Raciocínio lógico matemática é muito visual, ver as contas sendo feitas e tal, é mais chato também. E nosso querido direito. Direito é a disciplina que todo mundo aprende mais com videoaula e com PDF do que com videoaula.
mas também é interessante para você pegar uma noção jurídica e tal, mas direito você aprende mais com PDF, tirando direito administrativo, que é um pouco chato, você aprende mais só com PDF, por isso que o EBN é muito bom nessa questão, e outros materiais como a galera do resumo do concurseiro, como eu também faço alguns materiais dessa área, porque eles fazem PDFs objetivos e a galera que já estudou e tem uma base certa, quando pega um material do EBN, vai direto ao ponto e consegue ir e vai-se embora. E outros materiais aí, como o resumo do concurseiro, que também faço parte, só faltou a camisa do resumo, né, que eu também não tenho. E os materiais que eu trago, as formas que eu trago, aqui eu estou resolvendo as questões de direito, eu estou fazendo simulados de direito comentados, simulados, né, comentados para editar para a Polícia Penal da Paraíba, outros simulados para outros conteúdos, filtro nas questões, para outros concursos, filtro nas questões mais interessantes. Então, direito geralmente você aprende pela letra da lei, mas justamente por quê? Porque é letra de lei, direito ele tem um código, direito penal tem um código penal, direito processual penal tem um código de processo penal, direito constitucional tem a Constituição Federal do Brasil, por isso que direito administrativo a gente pesa um pouco para aprender, porque é mais por vídeo aula mesmo. Porque direito administrativo não tem um código certo, você vai aprendendo as coisas mais por vídeo aula, assim como o português. O português ele não tem tipo, o manual do português, é esse código aqui que vai te ensinar tudo sobre português. Não existe isso com português. A verdade é essa, português e administrativo e outras disciplinas, elas são mais abertas, mais subjetivas, porque pegam de várias fontes, as situações, fontes corriqueiras, fontes, costumes, por exemplo, o próprio direito administrativo pega muita coisa da Constituição, mas também pega de algumas leis específicas, como a Lei de Improbidade Administrativa, Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, que vai falar sobre servidores no geral. O administrativo ele pega de várias fontes diferentes, né? Inclusive tem o conceito de fontes do direito administrativo também, né? As fontes jurídicas, fontes que são as próprias doutrinas, as fontes diretas, né, normativas, salvo engano, que é a fonte da letra da lei. E, inclusive, os costumes também são as fontes de direito, costumes das pessoas. Então, por isso que são disciplinas, você tem que analisar isso, basicamente, no resumo da ópera. Disciplinas têm suas divergências entre si. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que, primeiro, vai montar um material de estudos, vai escolher um material de estudos, testa antes, estuda gratuitamente antes, para depois você comprar para não gastar dinheiro à toa, beleza? E depois você tem que descobrir a sua forma de estudar, a sua maneira de estudar. Beleza? É muita coisa para falar. Como estudar é muito relativo. E também não é necessariamente sentou a bunda na cadeira e aprendeu. Vocês sabem que não é assim que funciona. Vocês que estudam de verdade sabem que não é assim que funciona. Muita gente vai dizer, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Pronto. Então, eu quero ser um bom jogador de futebol. Beleza, é só entrar dentro do campo com a bola no pé e sair correndo. É assim? Não é assim, meu filho. Não é assim. Eu quero ser um bom motorista. É só entrar dentro do carro, segurar o volante e apertar os pedal. Vai-se embora. Sentar a bunda no carro e ir-se embora. Não, eu tenho que aprender com calma, adquirindo experiência e pronto. Esse negócio de sentar a bunda na cadeira e estudar é a maior balela que eu já vi na minha vida. Tamo junto, é nóis. Pertenceremos.